Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã Açu, para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e nós temos um tema muito legal, que é o Dia Mundial do Livro, e vamos falar sobre a importância da leitura. Convidamos para estar aqui a professora Maria Leontina Pereira Gomes Lobato, que sempre atende ao nosso convite com muita atenção, com muito carinho. Professora Maria Leontina, seja bem-vinda, boa tarde. Muito boa tarde, Moreira, boa tarde, ouvintes, quem está nos acompanhando. É sempre um prazer enorme, sem clichê, estar aqui. É importante falar dessa comemoração do dia 23 de abril, o Dia Mundial do Livro, um incentivo para ações de estímulo à leitura, homenagens a autores e reflexão sobre o ato de ler e os direitos autorais, uma celebração para promover o gosto pelos livros e pela leitura. Professora, historicamente podemos considerar que a importância do livro faz parte do crescimento da cultura da humanidade? Sim, o livro é um elemento fundamental para transmitir valores, transmitir cultura, conhecimento, né? Representa a história da humanidade, os valores. Toda a sociedade se desenvolve e é registrada ali a desenvoltura da sociedade, o que a sociedade fez para chegar em determinado ponto de conhecimento. Então, tudo isso está nos livros, né? E a leitura é importante também porque é uma forma de preservar a identidade cultural dos povos, a forma de registrar fatos que serão depois, futuramente serão revisados, revisitados. É uma forma básica de cultura, permite-nos conhecer sobre os povos antigos, como que era a vivência dos povos, os meios de comunicação que eles tinham, né, mesmo antes dos livros. Então, isso tudo está registrado nos livros, né? E ajuda ainda a valorizar a diversidade. Isso, e também essa definição da data, como ocorreu? Então, foi uma definição pela Unesco, né? A Conferência Geral da Unesco, que decidiu esse dia como Dia do Livro e Dia também dos Direitos Autorais, que é muito importante falar disso hoje, né? Com tanto plágio na internet, né? Então isso é muito importante. E também para valorizar os autores do mundo inteiro e para dar mais acessibilidade ao livro, um incentivo a mais, né? Para a leitura, para o conhecimento que advém dos livros. E para ser considerado um livro, o impresso deve conter quantas folhas? O livro, a diferença de livro para folheto, porque o livro tem que ter mais de 50 páginas, né? Não contando capa. E a capa pode ser dura, pode ser capa mole, flexível, né? As folhas podem ser grampeadas ou costuradas. Já o folheto, e isso é para uso público, já o folheto, que também é para uso público, ele não precisa ser grampeado, não precisa ser costurado, pode ser uma folha única, né? Tem que ser dobrada, né? Porque ele tem que conter de 5 a 48 páginas. Então, são algumas diferencinhas básicas. E nós temos aí também os e-books, né? Livro de áudio, né? Então, o livro versus e-book, não é? Eu falo que eu sou das antigas, eu gosto muito de livro. Mas a leitura em ambos os meios, né? Tanto no e-book quanto no livro, ela vai proporcionar experiências diferentes. Tanto experiências sensoriais quanto experiências sociais, né? A leitura em papel pode ser mais vantajosa, mais profunda e ajudar a compreender melhor o tema, ajudar a reter melhor a informação. Uma vez que você tem em mãos, né, você toca, por isso que é melhor sensorialmente, né? O folhear o livro, assim, é uma sensação que o Kindle não te dá, não é? A leitura em e-book não te dá. Perfeito. Chegar ali, marcar uma página, né? Ir lá... Marcar uma página, colocar um post-it, né? Isso é muito importante. E os livros em áudio para as pessoas que têm deficiência auditiva. E isso é muito bacana, né? Porque hoje nós temos, assim, muitas plataformas que trabalham com audiolivros, né? Isso é muito bom porque dá essa possibilidade das pessoas que não têm a capacidade de ler. Então, elas têm o conhecimento a partir de uma voz, não é? Que eles podem levar para qualquer lugar e, enquanto isso, vão tendo conhecimento daquela literatura ali. Professora Maria Leontina, e para o livro ser assim, um atrativo, né? Título e conteúdo, acredito que sejam fundamentais. Fundamentais, porque a capa do livro, né? O título é a porta de entrada que o leitor vai ter para o conteúdo, né? É que o livro, a capa, tem que harmonizar com o conteúdo do livro, não é? Às vezes, uma capa de livro, por exemplo, vou dar um exemplo, eu gosto de dar esse exemplo do livro do Carlos Drummond de Andrade. Foi um livro escrito em tempo de guerra, né? O livro se chama A Rosa do Povo. E ele fala, né? É o livro politicamente mais explícito dele. E ele fala que é tempo de partido, tempo de homens partidos. Então, é cisão ideológica, né? Então, na capa do livro tem a metade do homem de um lado e a outra metade do outro. Então, essa capa de livro, ela já introduz para o leitor a temática da leitura, certo? Perfeito. Agora, alguns autores
eles lançam livros apenas com textos, sem as gravuras, figuras, né? Por que essa forma, né? Sem os desenhos, que às vezes são até atrativos em alguns livros. Sim, muito atrativos, principalmente literatura infantil, infanto-juvenil, né? Isso é muito importante para harmonizar o conteúdo com as gravuras, né? As gravuras contam a história de um jeito que o conteúdo vai analisando da mesma forma. Mas é o seguinte, muitos autores de ficção para adultos escolhem não ter imagens nos livros. Geralmente por causa mesmo da temática do livro. Por exemplo, hoje nós temos muitos autores contemporâneos que falam muito da questão de segregação racial, né, o direito da mulher, o direito de direitos iguais, digamos assim. Então vai tratar de assuntos, de temas que são maçantes para as pessoas que vivem aquilo dali, que passam por aquelas situações. Então o livro, às vezes, ele não tem nem parágrafo. Ele é todo um livro assim, que não tem parágrafo, não tem um recuo de linha, não muda de assunto. Como diz, quase que não respira, né? Não respira, justamente, Moreira, muito bem dito. Não respira para mostrar justamente o que o personagem vivia. Perfeito. Agora, nesse contexto aí, a homenagem do Dia Mundial do Livro é essa oportunidade para celebrar títulos de autores consagrados e aqueles também que estão se consagrando, né? Aqueles que estão se consagrando. A gente gosta muito, né, dos autores velhos, digamos assim. O Zé de Alencar, como você mesmo disse, Machado de Assis, Raquel de Queiroz. São, assim, insubstituíveis, incomparáveis. Mas hoje nós temos também assim, uma projeção de escritores contemporâneos muito bons, não é? São escritores, por exemplo, escritor indígena como o Ayrton Krenak, que hoje é membro da Academia Brasileira de Letras, o primeiro indígena membro da Academia Brasileira de Letras, que tem uma literatura projetada não só para a função didática na sala de aula, mas para o ser humano de um modo geral, porque ele fala de economia, política, sustentabilidade, né? Ele traça uma ideologia com isso tudo e ele vai analisando a sociedade a partir desse viés. Então isso é muito importante, não é não só o Ayrton Krenak, como eu disse, mas assim, vários outros autores novos, né? O Itamar Vieira Júnior, Jefferson Tenório, vários outros. Nós tivemos no último dia 2 de abril a valorização também dos autores infantis, né? O Dia Internacional do Livro Infantil. E, logicamente, que nós temos aí bons valores despontando, né? Sim, bons valores, né? Todos os escritores que vêm, escritores de obra infantil, literatura infantil que vêm depois de Monteiro Lobato, são chamados filhos de Lobato. Justamente porque Monteiro Lobato foi quem inaugurou no Brasil, quem criou no Brasil essa literatura para a criança, que até então não existia, né? E ele também que popularizou a literatura no Brasil. Então, todos esses autores são chamados filhos de Lobato. E isso é muito importante, nós termos uma literatura voltada para a criança, porque é de pequenininho que se cria o hábito de leitura, né? Então é muito bacana que tenha livros com conteúdo didático, com conteúdo pedagógico, com fábulas que as crianças gostam muito, né? Em que os animais são dotados do poder de falar e de analisar. Então isso é muito importante para aguçar a criatividade, para aguçar o desejo de ler. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. No entrevistado do dia hoje, nós estamos conversando com a professora Maria Leontina. E o nosso tema, o Dia Mundial do Livro, é a importância da leitura. Na verdade, professora, ninguém nasce sendo um leitor, não é? E então, esta oportunidade aí, é correto entender que o incentivo ao hábito da leitura deve começar já nos primeiros anos de vida da criança. Então, as pessoas perguntam, né? Qual a importância da literatura na aprendizagem? É fundamental. A criança aprende a ler não só o livro, mas ler o mundo. Porque a partir da literatura, a criança ganha um conhecimento de mundo, ela cria uma bagagem cultural, ela aproveita depois, por exemplo, ela lê um livro de mitologia grega, que é uma coisa fictícia. Mas depois, quando ela estuda o sistema solar, ela já consegue fazer uma analogia entre os nomes dos deuses gregos com os nomes dos planetas do sistema solar. E isso é muito importante. Isso é uma intertextualidade que a criança vai perceber por si só. Não é? Isso tudo começa desde a infância, com a literatura voltada para a criança, mas já pensando no adulto que será formado. É a porta de entrada para o conhecimento. A porta de entrada, é isso mesmo. Através do livro, vários autores expressam a liberdade de expressão. Esta é uma manifestação importantíssima, não é? Sim, importantíssima. O Paulo Freire já dizia assim, olha, os estudos, ler, né, vai além de decodificar os signos linguísticos. É preciso buscar a compreensão do que é lido para compreender o mundo em que a gente está. Então, às vezes, essa liberdade de expressão permite expressar ideias, opiniões, não é? Fazer interferências, inferências, sem censura, né? Entendendo que nem sempre o que é certo para todos.
Né? Então, a gente aprende a visualizar isso não por um viés único individual, né? Mas você tem uma visão polivalente. Você interpreta isso de uma maneira, você compreende de uma maneira que todas as pessoas têm uma visão. Essa ideia de liberdade de expressão, ela é muito importante e é garantida pela Constituição Federal, né, a liberdade de expressão, desde que não tenha qualquer desrespeito a nenhuma norma, a nenhuma pessoa, e que contribua para o engrandecimento do leitor, assim como do próprio autor. Eu fiquei sabendo que a professora é coautora em um livro, né? E vamos definir aí essa diferença entre autor e coautor. Então, uma amiga minha, né, escreveu um livro e me convidou para ajudá-la, mas eu não sabia que ela ia colocar meu nome como coautora do livro. Mas é o seguinte, autor é aquele que faz a obra, né, aquele que cria a obra. E o coautor, ele participa da criação da obra. Então, todo mundo que se compromete, todas as pessoas que colaboram na criação de uma determinada obra literária é um coautor. E na literatura brasileira, vários nomes já despontaram e vem despontando, mas não tem como você deixar de citar, igual foi lembrado aí, Machado de Assis, José de Alencar, não é isso? E outros tantos nomes, né? Isso, outros tantos nomes que às vezes nem estão só nos livros, né? Mas grandes nomes de compositores também que fizeram parte da literatura, Vinícius de Moraes. Olha, Caetano Veloso é um compositor e quase todo ano ele pinta no Enem, não é? Mas os grandes autores, como a gente disse, né, eles são imortais. Nós temos os autores novos, sim, são muito importantes, mas eles contextualizam e dialogam com tudo aquilo que já foi dito pelos grandes autores, né? Por Machado de Assis, que criticava a sociedade escravocrata, por uma Raquel de Queiroz e um Graciliano Ramos, que falava sobre a situação, lançava luz sobre atrocidades de um determinado tempo e espaço no sertão, né? A vida do nordestino. Então, tudo isso que Itamar Vieira Júnior vem dizendo em Torturado já foi dito também, né? Por Menino de Engenho. Então, eles fazem como se fosse uma releitura de um passado que a gente já conhece a partir dos grandes autores. Professora Maria Leontina, como as escolas têm trabalhado a leitura com os alunos? Então, graças a Deus, a escola que eu trabalho, a gente consegue atingir um objetivo, né? Um objetivo de leitura bastante bom, razoável, porque a gente consegue fazer os nossos alunos lerem, e muito mais que isso, né? Entenderem o processo de leitura e aproveitarem aquilo que eles leem para a vida, não é? Que nós temos os livros didáticos, são aqueles que moram na cabeça, pressão vestibular, não é? São aqueles conhecimentos que vão se desgastando com o tempo. E nós trabalhamos a literatura com aqueles livros que moram no corpo, não é? Porque, então, como dizia o grande escritor Guimarães Rosa, a literatura é feitiçaria feita com o sangue do coração humano. É a literatura que mora no corpo, ela modifica o ser humano, ela não se desgasta com o tempo, ela não se esvai com o tempo, mas ela modifica o ser humano e ele carrega isso para sempre com ele. Perfeito. E como é que nós podemos considerar o livro e o advento das redes sociais hoje, se avança a tecnologia? Então, acho que o livro nunca perde o seu lugar, não é, Moreira? O livro nunca perde o seu lugar, mesmo com o avanço da tecnologia, porque a gente incentiva a leitura, também porque hoje ainda não é tão acessível, não é? Essa leitura em tela, então nós não temos ainda essa acessibilidade por completo na sociedade. Então, o livro não vai perder o seu lugar na literatura, e a gente fomenta essa ideia de leitura cada vez mais, não é? Para que isso não aconteça. Professora Maria Leontina, podemos considerar que o livro é um elemento poderoso de difusão do conhecimento e promoção do enriquecimento cultural? Enriquecimento cultural, principalmente porque a partir da leitura, como a gente disse, né, as pessoas elas se tornam um ser autônomo, crítico e entendedor do mundo, não só decodificar signos, mas entender o mundo, ler não só as páginas, mas fazer uma leitura do mundo de um modo geral. Então é tempo de refletir sobre a importância da leitura, pensar em mecanismos de estímulo e acesso a ela, discutir as obras dos grandes nomes da literatura e apresentar novos autores ao mundo, né? Isso, novos autores, sempre surgindo novos autores, né? Isso é muito bom pra gente, né? Os meus alunos me perguntaram assim outro dia, professora, a gente consegue viver só de poesia? Eu falei, muito provavelmente não, você vai ter que estudar mais, fazer outra coisa, mas ser um bom escritor, isso é necessário para o mundo. Quem sabe está surgindo um Carlos Drummond de Andrade por aí. Não também. é? Quem sabe, não é? Em Manhuaçu nós temos a Academia Manhuaçuense de Letras. A instituição reúne 40 membros dedicados à produção literária e estudos sobre a língua portuguesa, literatura em geral e dos patronos que fizeram parte da história.
E é importante que a comunidade também conheça a Academia Manhuaçuense de Letras, né, professora? Um patrimônio imaterial de Manhuaçu. Imaterial, patrimônio cultural, aberto ao público, aberto a visitações. As escolas devem mesmo levar os alunos, incentivá-los, porque quando eles visualizam, o visual é muito comovente, né? O visual é muito mais comovente do que o auditivo. Então, quando eles veem que tem uma academia, que tem membros, que tem escritores na cidade, isso pode instigá-los a ler mais e talvez, quem sabe, até ensaiarem uma escrita. Isso ali é um espaço também que reúne a história do município, né? Além de oferecer uma biblioteca com uma variedade muito intensa, né? Muito grande de livros. Isso, muito intenso. E ali a gente descobre, os meninos descobrem nos alunos, que os visitantes, de um modo geral, descobrem ali que a gente teve aqui em Manhuaçu a presença de José Lins do Rego, que é um grande escritor do modernismo brasileiro, segunda fase do modernismo, neorrealismo. Ele viveu em Manhuaçu por um tempo, a gente tem uma ala com esse nome, né? Ala José Lins do Rego. Então, É o patrono da academia. Patrono da academia. Então, isso é muito importante para a história da cultura de Manhuaçu, né? Não era como escritor ainda, né? Era alguma coisa da justiça, mas viveu em Manhuaçu por um tempo. Termos ele como patrono da nossa academia é sensacional. O poeta cubano José Martí, ele cunhou uma frase que foi popularmente editada e é muito utilizada. Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Segundo o autor, são 3 coisas que toda pessoa deve fazer durante a vida. E para encerrarmos, a sua análise sobre essa manifestação. Então, essa é uma frase bastante emblemática, né? Pode parecer, sim, que escrever um livro, plantar uma árvore, ter um filho são apenas fatos, mas não são, não é? Porque são muito mais do que apenas atitudes que se esvão com o tempo, né? Que se acabam com o tempo. São atitudes que deixarão um legado, deixarão uma marca, deixarão uma memória, uma reputação daquele que o faz. Professora Maria Leontina, muito obrigado pela participação e parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo aí, junto aos alunos e esse apoio também à leitura. Eu que agradeço, sempre muito grata pela participação, muito obrigada por tudo. E assim, hoje no Entrevistado do Dia, o nosso tema Dia Mundial do Livro, a importância da leitura, e a nossa entrevistada, a professora Maria Leontina Pereira Gomes Lobato. Para você, internauta, boa tarde. Para você, ouvinte da Manhuaçu, boa tarde. Sintonia da Tarde. E o Entrevistado do Dia.